Origem da Vida, dublado por mim. Eu mesmo, sim. Como mencionado no último episódio, a criação da vida requer duas condições. A primeira é encontrar um ambiente em que pequenas moléculas podem se mover livremente. Dessa forma, elas podem agregar e formar uma estrutura macromolecular, ou seja, precisamos encontrar um ambiente líquido. Se for em terra firme, por conta da gravidade, e se a molécula for um pouco maior, eles cairão facilmente no chão, dificultando o contato entre eles e de formar estruturas macromoleculares mais complexas. A segunda condição é que neste ambiente também deve haver uma barreira física natural. Isso permitirá que as macromoléculas se unam de maneira estável, formando estruturas mais complexas. É ciente que em um ambiente puramente líquido, as moléculas são certamente difundidas uniformemente no líquido. É como se jogássemos um cubo de açúcar dentro dessa garrafa de água. Então as moléculas de açúcar devem se espalhar uniformemente na água. Enquanto o processo reverso do açúcar juntar-se novamente em cubo de açúcar é impossível. Isso é determinado pela segunda lei da termodinâmica. Alguns de vocês podem estar pensando, essas chamadas leis da física, será que estão limitando a imaginação dos cientistas? Estão entravando a mente deles? Na verdade, não é o caso. Se contemplarmos a questão da origem da vida, sem as leis conhecidas da física, então é como se fosse um homem que não entende das leis de Newton e querer construir um foguete. Ele somente estará sonhando. Para que a primeira condição da vida seja atendida na Terra, o primeiro ambiente que vieram na cabeça dos cientistas foi o oceano, porém no oceano é difícil ser cumprida a segunda condição. Há muita água no oceano, as moléculas não podem se unir naturalmente. Parece ter um paradoxo entre essas duas condições, que tornam difícil satisfazer ambos ao mesmo tempo. Até que algo peculiar aconteceu em 1977, colocando na vista dos biólogos um ambiente específico que nunca tinha sido pensado antes. Essa descoberta emocionou todos os biólogos do mundo. Então, qual foi a descoberta? Em 1977, o submarino Alvin chegou às águas ao redor das famosas Ilhas Galápagos. Ele mergulhou a uma profundidade de quase 2.500 metros. Na escuridão plena e na pressão imensa do fundo do oceano, os cientistas encontraram dezenas de estruturas em montes que expeliam continuamente fumaças preta e branca. Um líquido quente contendo sulfeto ejeta de uma chaminé com cerca de 15 centímetros de diâmetro e a uma temperatura que ultrapassa 300 graus Celsius. Os cientistas nomearam esses montes que expelem fumaças de fumarola negra, ou fonte hidrotermal do fundo do oceano. O que surpreende é que, em um lugar que parece estar restrito à vida, foi encontrado vida. 2 anos depois, em 1979, o submarino Alvin voltou com mais biólogos, executando uma pesquisa abrangente das fumarolas negras do fundo do mar. A expedição revolucionou a compreensão do ser humano sobre a vida. Em tal ambiente extremo, existe um bioma completo. De bactérias a uma variedade de vermes. E para mais criaturas como camarões e caranguejos, ali tem uma ampla diversificação. Entre desses seres vivos, muitos nem precisam de oxigênio. A fonte de energia deles são o calor das crateras do fundo do oceano e uma variedade de sulfetos. As bactérias termófilas encontradas pelos cientistas podem sobreviver nas águas do oceano a uma temperatura de 350 graus Celsius. A descoberta reformulou completamente as velhas percepções sobre a vida. A descoberta das fontes hidrotermais despertou uma onda de entusiasmo entre os cientistas. O problema mais urgente que eles queriam resolver foi como essas fontes hidrotermais se formaram.
Acontece que no fundo do oceano existem numerosas fissuras entre as placas tectônicas. Essas fissuras levam direto para lavas subterrâneas profundas. Assim, quando a água do mar infiltra-se entre essas fendas, será aquecida a centenas de graus Celsius, e a água quente é mais leve que a água fria, portanto a água quente vai jorrar para fora das rachaduras. E ao longo do processo, vários produtos químicos do subterrâneo também foram trazidos para fora. Dessa forma, as diversas matérias-primas químicas que compõem a vida ficam disponíveis. A água quente é resfriada ao encontrar água fria, e os produtos químicos que foram trazidos para fora irão lentamente sedimentar-se, formando sedimentos espessos no fundo do oceano. E estes sedimentos tendem a ter estrutura porosa. São como corais cheios de buracos, também como as esponjas, e estes minúsculos buracos são as barreiras físicas naturais. Formam uma estrutura que assimilam a um filtro. Dessa forma, é fácil da matéria entrar e difícil dela sair. Assim, as duas condições essenciais para a origem da vida ficam milagrosamente presentes ao mesmo tempo. Há água suficiente perto das fumarolas negras, e as moléculas podem mover-se livremente e ao mesmo tempo são presos pela estrutura densa dos poros, possibilitando que as pequenas moléculas colidissem e fundissem em moléculas maiores, e por seguinte polimerizarem em moléculas cada vez maiores. Assim, estruturas complexas surgem gradualmente em tais colisões e convergências. Na verdade, o fundo do oceano não é uma completa escuridão. Uma vez, uns cientistas americanos a uma profundidade de 5.000 metros do oceano desligaram as luzes do submarino por 5 minutos, e na escuridão plena, eles encontraram luzes nas fontes hidrotermais. Essa luz pode ter sido usada por uma das criaturas primitivas. De fato, os cientistas descobriram perto das fumarolas negras uma espécie de camarão com uma área sensível às luzes azul e verde nas suas costas. Talvez você considere que, para encontrar evidências que a vida originou-se nas fontes hidrotermais, teríamos que necessariamente ir para o fundo do oceano. Porém, não esqueça que os oceanos e a Terra estão sempre em locomoção. O que estava sob o mar nos tempos antigos pode tornar-se a Terra hoje. Portanto, é totalmente possível que encontremos os restos das fontes hidrotermais em terra firme. Em maio de 2002, um grupo de pesquisadores liderado pelo professor Li Jianhai da Universidade de Pequim, aqui na cidade de Xinglong, descobriram os restos de uma fonte hidrotermal do oceano de 1,43 bilhões de anos atrás. Há 1,4 bilhões de anos, o norte da China era um vasto oceano. A área ao redor de Xinglong, na província de Hebei, estava bem na parte mais profunda do Vale Grande Rift. Nas proximidades das fontes hidrotermais, foram formadas grandes quantidades de minério de sulfeto. Esses minérios, escavados a uma profundidade de mais de 700 metros, que ajustam-se a um perfil de uma fonte hidrotermal, são a melhor prova. Após a descoberta de vestígios de fontes hidrotermais em Xinglong, foram atraídos um grande número de pesquisadores. Em breve, vários resultados importantes das pesquisas científicas foram publicados. Por exemplo, um artigo publicado na edição de agosto de 2007 da Gondwana Research. O autor é um geólogo da Universidade de St. Louis, Timothy Husk. O que ele encontrou nesses fósseis de fonte hidrotermal? As estruturas são quase idênticas entre as bactérias arcaico e outras bactérias que encontramos hoje no fundo do mar. Esta é uma fonte prova para a hipótese da fonte hidrotermal.
A hipótese de que a vida se originou nas fontes hidrotermais é a hipótese mais aceita pela comunidade científica de hoje. Em qualquer museu de ciências naturais do mundo, o narrador contará uma história de como a vida se rastejou do oceano para a Terra. Isso está influenciando até na direção da nossa busca por vida extraterrestre. Se essa hipótese for válida, então a lua de Júpiter, Europa, e na lua de Saturno, Encélado, é totalmente possível que haja vida debaixo de seus oceanos congelados. No entanto, a teoria de que a vida nasceu em uma fonte hidrotermal até o momento ainda é apenas uma hipótese, pois para consolidar uma teoria, o essencial é analisar seus dados experimentais a suporte. Mas os cientistas não foram capazes até agora de recriar este incrível processo do nascimento da vida no laboratório. Na verdade, a teoria de origem da vida em fonte hidrotermal não é a única teoria sobre a origem da vida. Nos últimos anos, alguns estudiosos chegaram a uma teoria completamente diferente sobre a origem da vida. Do que se trata? Vamos guardar isso para o próximo episódio. É isso aí. Falou, galera. Tchau.